Olá pessoal, professor Delvaney aqui. Então, neste vídeo serão abordados os principais conceitos e a operação de pinos de propósito geral, tá? Então, eles são popularmente conhecidos na literatura como GPIOs. Então, são basicamente os pinos do microcontrolador que ou obtêm informações de dispositivos como sensores, ah, botões, teclados, ou controlam dispositivos, certo? Como acionamento de servomotor, de campainha, travas. Então, antes de entrar propriamente dito nesse conceito, nós vamos abordar uma aplicação do cotidiano que é bem popular e o nosso objetivo ao fazer uma breve análise dessa aplicação é entender como funcionam as entradas digitais e como funcionam as saídas digitais. Então, por se tratar de dispositivos digitais, nós podemos deduzir já que trata-se de dispositivos, no caso as entradas, que ou elas vão apresentar nível lógico 0 ou nível lógico 1, certo? Na entrada do microcontrolador, ok? Então o sentido é esse aqui. As saídas digitais, elas também vão apresentar nível lógico baixo ou nível lógico alto, porém, nesse caso, quem vai produzir esse tipo de nível lógico é o MCU, tá? Não vai ser mais uma leitura, e sim uma, podemos dizer, uma escrita. Então o sentido é esse aqui. Certo. Então, para começar a análise, ou seja, para entender como funciona uma GPIO em uma aplicação prática, nós temos aqui um vídeo da comunidade. Então, o nome do vídeo é Arduino Home Security System, certo? Então, esse vídeo ele foi, ele foi proposto por esse autor aqui. Eu vou pedir que, se vocês gostarem do vídeo do autor, que cliquem no botão curtir aqui e eventualmente se inscrevam no canal para ajudar o autor, certo? Para que ele possa ficar gerando mais material aí para a comunidade. Bem, então vamos ao vídeo. Eu vou usar uma página nova aqui da nossa lousa e à medida que nós vamos analisando o vídeo, eu vou estar transcrevendo informações aqui na nossa lousa, certo? Então eu vou usar essa região aqui para desenhar um diagrama de blocos dessa aplicação e isso vai nos permitir entender o que está sendo utilizado de GPIOs. Então, começando o vídeo, observem que o projetista ele vai conectar a aplicação dele no computador, o qual possui o código, e agora iniciou a operação, ok? O que nós podemos observar de imediato nessa aplicação é que, como o título diz, ele usa um Arduino. Então, nós vamos começar o nosso diagrama de blocos pelo Arduino, certo? Então, eu vou escrever aqui Arduino. Então, esse aqui é o nosso bloco principal, ou seja, é o dispositivo que vai acionar ou ler informações dentro da aplicação. Ok. Então, nós observamos também aqui na figura, aqui no frame, que o projetista usa um display LCD. Esse display ele mostra informações como data, hora, o nome do projetista, certo? Então, esse display tem que ser adicionado aqui no nosso diagrama de blocos. Então, eu vou colocar aqui LCD, ok? E recorrendo ao funcionamento do LCD, observamos que trata-se de um dispositivo que ele recebe informações do Arduino, tá? Então o sentido dos dados é esse aqui. E esse display LCD ele pode operar com 4 ou 8 saídas digitais do Arduino. Depende do circuito de interface,
ok? Nós vamos pressupor nesse exemplo que ele está consumindo 4 saídas digital do Arduino. E aí observem que saídas a gente vai considerar como azul, tá? E entradas digitais como verde. Então, lembrando, tá? O nosso objetivo é observar e identificar quantas entradas e quantas saídas digitais estão sendo utilizadas nesse projeto. Aí o diagrama de blocos vai nos ajudar a obter essa informação, tá? Então, recorrendo novamente ao frame, observamos que tem um teclado aqui, tá? Esse teclado, o usuário possivelmente vai entrar com informações, certo? E essas informações vão ser transmitidas ao Arduino. Então, vamos colocar aqui o teclado, ok? Então, de uma forma geral, esse teclado ele consome 4 entradas digitais do Arduino, tá? Então eu vou usar o verde e vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 entradas digitais, certo? E esse teclado, ele é um dispositivo digital, por quê? Porque quando o usuário pressionar o número 2, por exemplo, nessas 4 entradas digitais vai aparecer um número binário, 0010. O Arduino vai interpretar essa informação como sendo 2, ou seja, ele vai converter para o sistema decimal, tá? Então isso vai estar dentro da lógica lá. Inclusive tem bibliotecas para esse teclado, tá? Que os usuários costumam utilizar de uma forma geral. Então, observando novamente a figura, nós já identificamos o display LCD e nós já identificamos o teclado como dispositivos que estão conectados ao Arduino. Aí observem que tem 2 LEDs aqui, tá? Um LED verde e um LED vermelho. Convém colocar esses LEDs no nosso diagrama também, tá? Então eu vou fazer isso agora. Então temos LEDs, certo? O LED, por definição, é um dispositivo que ele é comandado, tá? Então, ele vai consumir, no nosso exemplo, 2 saídas digitais do Arduino. E observem que o LED é um dispositivo digital pela seguinte razão, tá? Ou ele liga, ou ele desliga. Então, obrigatoriamente, o Arduino vai estar usando sinais digitais, tá? Para atuar nesses LEDs, certo? Então, retornando aqui ao frame, observem que lá no fundo tem um conjunto de relés, mas a gente não sabe exatamente o que eles estão fazendo, então não convém colocar nesse momento no diagrama de blocos, tá? Observamos também que tem um dispositivo branco aqui, também não dá para saber o que é aquilo ali, tá? E tem essa câmera, então convém rodar o vídeo mais alguns segundos e ver se esses dispositivos vão ter influência na aplicação. Então o usuário vai digitar agora uma senha, ou seja, ele vai ativar o sistema. Observem aqui que o LED fez transição, então o Arduino interpretou essa informação que o usuário colocou e baseado nessa informação ele tomou uma decisão. E aqui ele está sinalizando que o sistema está ligado. Então observem agora que o usuário ele disparou o alarme, tá? Então, quando o usuário colocou a mão aqui, o Arduino ele primeiro mudou a informação que está aqui no LCD, certo? A câmera, a gente vai observar até pelo texto aqui, ó, a câmera se mexeu, tá?
Então essa câmera, o Arduino está controlando ela. Então, primeiro a gente vai começar por esse dispositivo aqui. Conseguimos verificar que trata-se de um sensor de presença, tá? Por quê? Porque detectou o movimento. O Arduino entendeu que alguém que teve movimento aqui nessa região. Então a gente vai colocar um bloco aqui e esse bloco vai se referir ao sensor de presença. Certo? E esse sensor de presença, ele é um dispositivo analógico ou ele é um dispositivo digital? Bom, a gente pode observar pelo seu funcionamento que ele detecta, primeiro ele detecta movimento, né? Então, ou tem movimento, certo? Ou não tem movimento. Por essa razão, nós podemos identificar que trata-se de uma operação digital, certo? Então, esse dispositivo aqui ele é digital. Como só tem um dispositivo desses lá no projeto, ele provavelmente está usando uma entrada ou saída aqui do Arduino. E a questão é entrada ou é saída? Observem que ele detecta o movimento e transmite para o Arduino. Então, isso aqui é uma entrada digital, tá? Então, o sentido é esse aqui, ó. Ok. Aí, ademais ao sensor de presença, tem aquela questão da câmera ter se mexido, tá? Se for observado com cuidado ali na figura, a gente vai observar que essa câmera está montada sobre um servomotor. Por quê? Porque ela se mexeu poucos graus, tá? E o servomotor, de uma forma geral, ele consegue fazer esse tipo de ação, tá? Então, se a gente olhar o eixo do o servomotor ele vai ter o eixo dele numa posição natural. Ele vai deslocar esse eixo alguns graus, mas ele pode deslocar esse eixo até em torno de 180 graus, tá? Então aqui a gente vai sinalizar θ1 e aqui a gente vai sinalizar θ2. Então como é que o servomotor vai funcionar? Ele vai funcionar da seguinte forma: o Arduino vai gerar um sinal, tá? E esse sinal ele vai ter uma largura de pulso, ok? Então aqui está o θ2, certo? Se porventura o usuário deseja um deslocamento maior nesse servomotor, ele vai fazer o seguinte: ele vai aumentar a largura desse pulso, tá? Então trata-se de uma tensão, certo? E aí a gente observa que interessante, esse sinal ele continua sendo digital. Então, quando a gente varia a largura desse pulso, esse ângulo aqui aumenta, ou seja, ele desloca um ângulo maior. Então, a gente pode concluir dessa análise que, primeiro, tem um servomotor na aplicação, certo? Segundo, esse servomotor ele é um dispositivo digital. E terceiro, ele é um dispositivo que ele não informa nada, ele não é um sensor. Ele é um dispositivo no qual o Arduino atua sobre ele. Então, ele está usando um pino de entrada digital. Por que digital? Por causa dessa operação aqui, ó, por causa dessa característica de forma de onda, ok? Então, agora, fazendo a contagem, atualizando aqui o nosso diagrama, o servomotor ele utiliza uma saída, o sensor de presença utiliza uma entrada, ok? E aí, se a gente voltar lá na aplicação, tem mais um dispositivo que ficou evidente.
Observem esse som agora. Trata-se de um buzzer, tá? Então a gente vai colocar no nosso diagrama de blocos esse buzzer também, ok? Por quê? Porque esse buzzer ele está comunicando ao usuário e ao entorno dele que algum evento não desejado ocorreu. Então eu vou colocar aqui buzzer, certo? E observem que campainha ou buzzer, ele é um dispositivo digital. Por que ele é digital? Porque ou tem som ou não tem, certo? Então, quando o buzzer é acionado, ele vai emitir som. Quando ele não for acionado, ele não vai emitir som. Então, observem que essa questão de ser acionado já é possível deduzir que esse buzzer usa uma saída digital do Arduino, certo? Então, aqui a gente vai contabilizar para o buzzer, ok? Só para não criar confusão, pessoal, eu vou trocar de lugar aqui esse traço, certo? Eu vou colocar o do servo aqui, ó. E aqui ficou do buzzer. Então, se a gente continuar essa análise, ou seja, continuar assistindo esse vídeo, outros dispositivos poderão ser identificados e poderão ser incluídos aqui no nosso diagrama de blocos, tá? Do jeito que ele está agora, ele já nos permite analisar a importância de entradas e saídas digitais. Então a gente vai parar nesse vídeo por aqui, ok? E aí observem o que é interessante, é que o Arduino ele consegue interagir com o entorno dele, com o mundo que está ao redor dele, através do LCD, ou seja, ele comunica informações através do LCD. Ele também comunica informações através do LED, dos LEDs. Ele consegue interagir com o usuário através do teclado, então o usuário consegue colocar informações no Arduino e o Arduino vai processar essas informações. O Arduino ele consegue ter uma percepção de movimentos ao entorno dele através do sensor de presença. E o Arduino ele também atua, interage com o mundo que está ao redor dele através da manipulação da câmera com servomotor. Então ele pode manipular objetos e ele pode se comunicar, certo? Uma comunicação bem básica através do buzzer, mas isso já é desempenhado. Então, tudo que a gente colocou aqui no diagrama de blocos ou são saídas digitais ou são entradas digitais. Então, só para ter uma noção, o quantas saídas digitais a presente aplicação, no caso do projetista, está utilizando. 1, 2, 6, 7, 8, pelo menos, tá? Pelo menos 8 saídas digitais, ok? E entradas digitais, quantas a aplicação está usando? Aqui tem 4, aqui tem uma, pelo menos 5 entradas digitais. Então observem que é uma quantidade considerável de entradas e saídas que estão sendo utilizadas nesse projeto, certo? E com essas saídas e com essas entradas, já é possível desempenhar muitas atividades nas aplicações domésticas, certo? Então, o conceito de entrada e saída digital é extremamente importante, tá? Por quê? Porque através das entradas e saídas digitais, o microcontrolador ele vai exercer influência no mundo que está ao redor dele. E ele vai executar alguma lógica de interesse para controlar algum fenômeno físico ou para controlar alguma aplicação e assim por diante.
E é importante ressaltar que essa análise que foi desenvolvida, no caso, a concepção desse diagrama de blocos aqui, certo? Ela é bem importante na fase inicial de um projeto, ok? Por que ela é importante na fase inicial de um projeto? Porque através do diagrama de blocos é possível identificar que tipo de dispositivo é necessário na aplicação, certo? E também conseguimos identificar quantas GPIOs serão necessárias no projeto. E aí, com isso, nós conseguimos escolher com uma boa segurança o dispositivo que vai comandar e interpretar informações dessas GPIOs. Ok? Então, continuando agora com a análise, vamos agora abordar uma aplicação que ela também é doméstica, tá? Mas a complexidade é bem maior, tá? Então, basicamente, é um item bem popular em aplicações domésticas. É uma máquina lave-seca. Então, observem que ela tem a função de lavar roupa e ela também tem a função de secar roupa. E tem várias espalhadas por aí, tá? Inúmeras marcas. Agora, esse aqui, por sua vez, é o diagrama em blocos da aplicação, tá? E aí nós podemos observar que é bem complexo, tem diversos dispositivos aqui, tá? E o nosso objetivo é novamente identificar saídas digitais e entradas digitais, tá? Certo? Então, esse material, esse diagrama de blocos, ele foi obtido da ST Micro, certo? Então, trata-se de uma aplicação que eles desenvolveram, ok? Mas vão existir outros, tá? E a gente observa agora cada bloco, a gente pode começar por aqui, ó, pelo Power Management. Então, aqui é conectada à rede elétrica, tá? Então, a gente tem aqui a rede elétrica, certo? E essa tensão, ela é senoidal, mas aqui ela tem esse bloco aqui, ó, que é um circuito corretor de fator de potência, um PFC. E observem que essa tensão senoidal, ela se transforma em uma tensão, ela é transformada numa tensão contínua, e esse bloco CCCC, ele vai sintetizar tensões que são contínuas também, mas com patamar diferente, tá? Mais ou menos 5 volt, mais ou menos 15 e assim por diante. Então, ela tem um bloco dedicado que só trata do processamento de energia. Observem aqui, proteções, tá? Então é uma aplicação de ponta, vai ter diversos dispositivos de proteção, tá? TVS, proteção contra ISD, descarga elétrica. E do ponto de vista de sistemas digitais, ou seja, da aplicação do microcontrolador, nós vamos identificar que tem um microcontrolador aqui e também tem um microcontrolador aqui, ó, certo? Então, agora, esse microcontrolador que está aqui, ele se destina à unidade de controle principal e a HMI. Então, HMI é Human Machine Interface, tá? Então, isso aqui é do inglês, é interface homem-máquina. Interface. Então, vai ser aquele display, tá? Que vai mostrar as informações da máquina. Quanto tempo é o ciclo, que tipo de ciclo o usuário quer, vai mostrar as opções que ele selecionou, enfim. Vai ter uma memória aqui, tá? Essa memória, ela possivelmente vai gravar as informações dos ciclos. Ó, atuação, pessoal, atuação. Triacs e switches, tá? AC switches.
isso aqui é sinal analógico ou é sinal digital? Não dá para interpretar, tá? Dependendo do... Mas de uma forma geral, triacs, eles são comandados por sinais digitais, tá? Então aqui a gente pode deduzir que vai ter entradas digitais que estão sendo utilizadas. Então a gente pode contabilizar aqui. E aí observem o que está acontecendo aqui, ó. Tem esses blocos aqui azul escuro e aqui fica mais fácil, tá? Primeiro, aquecedor de água. De uma forma geral, o aquecedor de água, ele é digital, tá? Por quê? Porque ele ou liga ou desliga um relé que está conectado ali ao sistema de aquecimento. Válvula, quente ou frio. Observem que essa máquina, ela consegue escolher, o microcontrolador, ele escolhe se a máquina é quente ou se a água é quente ou é fria. Então aqui temos saídas, tá? Tanto no aquecedor quanto aqui. Por quê? E aqui também, tá? Porque é o microcontrolador que vai comandar essas coisas. Então aqui é a saída, aqui é a saída, aqui é a saída. Então aqui observem válvulas, mas a gente vai considerar uma, tá? Porque não tem o esquemático. O esquemático é mostrar isso com segurança. Ó, tem trava para a porta e observem a trava para a porta. Ou a porta está aberta ou a porta está liberada ou está travada. Então isso aqui é uma saída digital. Ó, detergent dispenser. Então esse dispenser, de uma forma geral, ele tem uma bomba, certo? Ele tem uma bomba d'água que ele fica jogando, ele drena a água de um repositório e atira a água no dispenser. E aí aqui no dispenser vai estar o alvejante, vai estar o amaciante, assim por diante. Então, ou ele está drenando água ou ele não está. Então isso aqui é digital também, tá? Então agora, continuando aqui nos demais itens, aqui é interessante, por quê? Porque tem sensores. E os sensores, de uma forma geral, até o presente momento, eles podiam ser considerados como analógicos, tá? Por quê? Porque observem aqui a umidade. Umidade não é uma grandeza digital. A umidade, ela pode ser 1%, 5% e assim por diante. Isso aqui são variações contínuas, tá? Temperatura, 1 grau, 10 graus, 25 graus. Isso aqui também é analógico. Pressão, 1 kPa, 2, 3. Tá? Esse aqui eu não sei o que é, tá, pessoal? Acelerômetro. Então, a velocidade, a taxa de variação da velocidade no tempo. Tudo isso aqui são sinais analógicos. Só que tem um detalhe bem interessante aqui. Então, se vocês abrirem esse site, certo? E eu já abri ele aqui, vou estar colocando na tela. Convém avaliar que tipo de sensor é esse, tá? Então, se a gente clicar aqui em Sensing, observem que ele vai mostrar os sensores, tá? Por quê? Porque eles desenvolvem esses sensores. Então, a gente vai analisar o de temperatura, que é mais trivial, tá? No caso, o fabricante recomenda o HTS 1221. Então, tá aqui, ó, sensor capacitivo digital para a temperatura e umidade relativa. Então, ele é um dispositivo digital, mas como funciona se o que ele está medindo é analógico, né? Então, a gente vai abrir esse datasheet e aí a gente vai observar algumas características dele, tá? E aqui é o detalhe, ó. É isso que é importante observar. Hoje em dia, os sensores, embora eles efetuem medições de grandezas analógicas, dentro dele vai ter um conversor analógico digital. Então, a saída do sensor é uma saída digital 16 bits, tá? Essa é a primeira informação. Segunda informação,
comunicação SPI e I2C. O que é isso aqui? Isso aqui é comunicação digital, tá? Então, a comunicação SPI, ela usa 2 pinos para fazer a comunicação, que eu vou estar mostrando aqui, tá? Então, SPI é o receive e o transmit. Tá? Eles são popularmente conhecidos como RX e ITX, ok? Então, com uma boa segurança, se a gente for examinar todos esses sensores que estão aqui, vai ser observado que todos eles já têm um conversor analógico digital. Por essa razão, nós podemos considerar como entradas digitais, tá? Então, aqui é uma entrada digital, 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 aqui é uma entrada digital. Eles também, pessoal, utilizam, ó, observem que o receive é uma entrada digital, mas o transmitir, ou seja, o microcontrolador transmitir informação para eles, isso é saída. Então, eles também têm saída. Então, cada um deles vai ter pelo menos uma entrada e pelo menos uma saída, ok? E aí, observem que o mesmo vale para esse sensor de corrente aqui, ó. Ele vai ter uma saída digital, ele vai consumir, né, do microcontrolador, e uma entrada digital, certo? Então, aqui, conectividade. Tem várias formas de fazer isso aqui, tá? A gente não vai contabilizar por conveniência, tá? Mas uma análise mais aprofundada vai conseguir revelar o que tipo de comunicação é e o que está usando. E aí, observem aqui no MCU. Esse MCU aqui, ele está alocado nessa região do bloco e ele controla o tambor e o motor que drena água, certo? Então, é aquele motor, aquela bomba d'água que drena a água da fonte de água e coloca a água no tambor para fazer o processo de lavagem. Então, observem que o motor é controlado por triacs, ok? É um motor universal nessa aplicação, monofásico. Esse motor aqui é um motor que vai movimentar o tambor. Então, esse motor aqui, ele está dizendo que é um motor trifásico BLCD. Então, é aqueles motores de relutância. E aí, observem que tem aqui esse IPM, que é um módulo inteligente. E aí, por que ele é um módulo inteligente? Porque ele já tem os circuitos de comando integrado. Tudo isso aqui é o mesmo chip, tá? Esses dois aqui estão na mesma área de silício. E aqui vai ter saídas digitais, tá? Quantas? Tantas quantas a topologia exigir, tá? Então, aqui não tem como saber, tá, pessoal? Tem que conhecer o que tem aqui dentro, ó. A gente não precisa analisar. E aqui nos triacs também, certo? Então, de uma forma geral, não precisa avançar mais com a análise. Já ficou evidente que tem uma série de dispositivos que estão utilizando o GPIO, tá? Então, agora a gente pode contabilizar isso aqui. Se a gente observar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas digitais, tá? E saídas digitais vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saídas digitais. Então, observem que o teor da aplicação aqui, ele ficou bem mais complexo, tá? E através das entradas digitais e das saídas digitais, é possível não só controlar os motores da máquina lave-seca, mas também fazer regimes de operação, regime para lavar, para secar, lavagem rápida,
lavagem de algodão, enfim. Tudo isso está aqui dentro do microcontrolador. E utilizando entradas e saídas digitais segundo um padrão ao longo do tempo, ele consegue atuar na máquina e desempenhar uma atividade importante para a comunidade, certo? Ainda nessa linha de análise, vai ser mostrado aqui na figura um outro diagrama, só que agora trata-se de um esquemático, mas continua sendo de uma lave seca, tá? Então, o presente esquemático ele foi extraído dessa referência aqui, tá? E ele se refere a uma lave seca da Samsung, tá? A gente pode observar aqui. E aí, esse esquemático aqui, ele é mais interessante, por quê? Porque ele mostra a conexão física nos dispositivos, tá? E o objetivo aqui continua sendo o mesmo, identificar entradas e saídas digitais, tá? Então, eu vou abreviar por saídas e vou abreviar por entradas, certo? Então agora, observando o esquemático aqui, tem-se uma placa, tá? PCB denota Printed Circuit Board. Então tem uma placa para o display, ou seja, o que o usuário vai enxergar de informações, e tem a main PCB. Essa main aqui, possivelmente ela vai controlar os principais dispositivos que tem aqui, tá? Uma coisa que a gente identifica aqui é a presença de relés, tá? Então, observa-se que o relé ele é um dispositivo que ele opera como uma chave, tá? Só que ele é um dispositivo tripolar no sentido de ele vai controlar a abertura ou o fechamento dessa chave através desse terminal aqui, ó. Aí esse terminal vai ser conectado a um sistema digital, ok? E esses terminais aqui, a etapa de potência do circuito. Então a gente pode considerar com segurança cada uma dessa conexão do relé como saídas digitais, tá? E aí quantos relés tem aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se são 8 relés, a gente está utilizando 8 saídas digitais, tá? 5, 6, 7, 8. Aí tem mais esse relé que está aqui, ó. Esse relé, ele é o relé do aquecedor. E aí observem que está aqui o aquecedor, ó. Então, é um aquecedor resistivo, tá? Quando o ciclo ativar a função de secagem, esse relé vai conectar a energia aqui nesse aquecedor e esse aquecedor vai operar, certo? Observamos aqui que tem um Power Relay. Então, esse Power Relay, ele vai estar conectado, certo? Ele vai estar conectado aqui nesse Noise Filter. O que é isso aqui? É um filtro para filtrar harmônicas, tá? Então, esse Power Cord vai ser conectado aqui. A rede elétrica é conectada aqui. Esse filtro possivelmente é uma indutância ou uma capacitância. Vai atenuar alguns harmônicos. E quando o usuário apertar o botão de ligar, esse relé aqui ele vai comutar, tá? E ele vai ligar o circuito. Então aqui temos mais uma saída do dispositivo que vai controlar isso aqui, tá? Aí observem aqui na figura que nós temos um sensor de pressão. Esse sensor de pressão, ele possui 3 pinos. Então aqui os pinos, ó.
Aí, desses 3 pinos, esse que está aqui parece ser o pino que vai transmitir a informação do sensor de pressão, tá? Então a gente pode considerar isso aqui como uma entrada digital, certo? E aí a gente considera as outras duas como alimentação, tá? Aí observem novamente que nós temos aqui o motor que vai movimentar o tambor da máquina, tá? Esse tambor, por sua vez, aqui a energia, tá? Então aqui é o conversor estático que vai estar conectado aqui. E ele tem sensores aqui, ó. Deu para identificar pelo menos um sensor. Sensor, por sua vez, só deixa eu colocar aqui, vai ser uma entrada. Então temos uma entrada digital aqui que vai ser utilizada. Aí observem que nós temos esse dispositivo aqui, ó, denominado reator. Esse dispositivo aqui, ele também é um filtro, tá? Então tem 2 filtros aqui. Então esse filtro não entra na nossa análise, ele é analógico. Aí observem, pessoal, que não está muito fácil de ler. Eu vou pedir que vocês entrem no site ali para poder melhorar essa questão. Mas aqui, ó, aqui é o pino que ele bloqueia ou libera a porta, certo? Esse que está aqui, ele liga ou desliga a válvula, a bomba d'água, certo? Então aqui tem uma válvula, tem o controle da válvula quente, aqui tem o controle da válvula fria, certo? Tudo isso aqui é digital. Então observem que basicamente são pinos que vão atuar sobre esses dispositivos. Ó, aqui tá a bomba d'água, aqui está o relé que vai bloquear e desbloquear a porta. Então tratam-se de entradas digitais, tá? Quantas tem ali? 1, 2, 3, pelo menos 4, tá? Talvez tenha mais coisa. E se a gente repetir essa análise aqui para o display, tá? A gente vai conseguir identificar mais. Mas para nossa contextualização já é o suficiente, tá? E a gente vai finalizar só mostrando que tem uma lâmpada aqui. E essa lâmpada, ela vai ser saída, tá? Porque ela vai poder eventualmente ser ligada ou desligada aqui. Então, fazendo a nossa contagem, o que nós temos de saídas digitais? Temos uma, temos com 5, 6, com 3, 9, com 1, 10, mais 1, 11. Temos 11 saídas digitais. E o que nós temos de entradas digitais aqui? Pelo menos uma, com 4, 5. Tem mais uma aqui, 6. Pelo menos 6 entradas. Então, se a gente observar o diagrama anterior, a gente vai poder fazer uma breve comparação aqui, só para ter uma ideia, tá? É basicamente a mesma coisa, tá? Não sei se essa aqui é uma Samsung ou não, mas observem que o resultado ficou muito parecido, tá? Por quê? Porque de uma forma geral, a tecnologia por trás de uma máquina lave-seca, ela é muito similar de fabricante para fabricante. Por quê? Porque o processo que envolve os fenômenos físicos, ele é muito parecido, tá? Vai mudar pouquíssima coisa. E essa análise que a gente está fazendo aqui, ela pode ser feita com equipamentos industriais também. Então, quanto mais tempo a gente gastar investigando diagramas de blocos, esquemáticos, mais completa vai ficar a nossa estimação de entradas e saídas digitais e, por consequência, o nosso conhecimento sobre o equipamento. E aí o que a gente observa? Que o uso de pinos que são entradas e saídas digitais é indispensável nas aplicações de dispositivos eletrônicos, tá? Então essa é a nossa principal motivação por trás desse estudo. Então, e aí agora o nosso estudo ele vai ser baseado
nesse microcontrolador aqui, certo? No TIVA TM4C123GH6PM. Esse microcontrolador, ele tá aqui, ó, certo? Esse microcontrolador que tá aqui, ele é para comunicação, ele é para fins de depuração, tá? Ele é o debugger. Ok? Então ele não entra na nossa análise aqui, mas ele é bem importante. Agora, o TIVA, o GH6PM, ele tá aqui, ó. E essa placa vermelha é um kit, tá? O nome do kit está aqui, ó, é um Launchpad. Qual é a finalidade desse kit? É fornecer para a comunidade e para a indústria uma versão prévia desse dispositivo aqui, ó. Então, na época que ele foi lançado, o fabricante lançou esse kit primeiro, de modo que a comunidade pudesse migrar o seu código para esse dispositivo. Então, esse dispositivo que está aqui não é a versão final, tá? Se por acaso vocês forem utilizar esse dispositivo num produto, tem que comprar só ele, porque aí vocês vão comprar a versão final. Essa versão soldada nessa placa é uma versão de testes. E aqui na figura, nós temos o diagrama de bloco com os principais itens do kit, tá? O microcontrolador vai ter mais coisa. E aí o que a gente observa do ponto de vista do nosso estudo? Aqui nós temos os LEDs, certo? Tem LEDs RGB aqui, ou seja, tem saídas digitais aqui, tá? Chaves push button. Chaves push button estão aqui, ó. Observem que essa user switches, elas estão aqui, ó, certo? São essas duas aqui. Então, Power Select Switch, ó, esse switch que está aqui, ele se refere a esse jumper aqui, tá? E observem que tem essa barra de pinos. Eu vou colocar com outra cor aqui, ó. Essa barra de pinos aqui, ó. Tem uma desse lado e tem uma desse lado. Essas barras de pinos, elas estão aqui, ó. Tá? E observem o nome aqui da barra de pinos, I/O. O que é isso, pessoal? São pinos que podem ser entradas ou saídas de acordo com a vontade do usuário. Então aqui tem uma série de GPIOs que nós podemos usar para controlar uma aplicação, ou seja, para desempenhar conforme a gente visualizou na contextualização inicial, certo? Então, o projetista ele pode conectar circuitos digitais aqui nessa barra de pinos e com o microcontrolador ele pode controlar essa aplicação. Então, o nosso objetivo nesse estudo é estudar as GPIOs, tá, do TIVA. Ou seja, como elas funcionam, como nós podemos programar para utilizar elas, quais os requisitos de hardware que elas precisam para poder operar, que tipo de dispositivo a gente pode controlar com elas. A gente já viu boa parte disso nessa introdução, certo? Então, o próximo vídeo agora, nós vamos estudar os conceitos por trás desse dispositivo que verificamos ser extremamente importante nas aplicações.